Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos meditar, né? Vamos ler, vamos meditar e vamos à procura das intervenções que Deus, né? O Altíssimo, o Criador, fez aqui na terra para não deixar que a serpente tomasse de conta, né? De todo o governo da terra antes daquilo que estava determinado, né? E nós sabemos que está determinado que ela vai reinar aqui depois que for arrebatada a igreja. Não é isso? Então nós estamos aqui agora caminhando para onde? Vamos caminhar aqui agora para o grande acordo, o grande pacto que Deus fez. Agora não mais com famílias e pessoas, né? Agora o pacto vai ser com a nação de Israel. Os descendentes de Abraão, né? De Isaac e de Jacó e de Israel, né? Tá certo? Então nós vamos começar aqui por onde? Vamos começar aqui pelo Moisés, né? Claro, né? Moisés foi o grande profeta que o Altíssimo levantou no meio do povo de Israel para servir de líder, né? Para servir de guia para todo aquele povo, para que aquele povo então se deslocasse das terras do Egito para as terras lá do, né? Para as terras da Palestina, né? Que era a terra que Deus tinha prometido para Abraão e os seus descendentes. Onde estavam habitando os cananeus, né? Aí eles falam terra de Canaã, mas não, ali é terra de Abraão, de Isaac, terra de Israel, né? Então, meus irmãos, nós vemos aqui no capítulo 3, né, que Moisés, então, foi interceptado, né, pelo Altíssimo. Mas vamos ver aqui como é que foi, né, para nós nos lembrarmos aqui do que ocorreu e qual foi a missão que Deus deu, o Altíssimo deu para Moisés. Que no caso, né, Moisés estava fugido, né, porque aconteceu lá algumas coisas, né, lá no Egito. Ele estava aqui na terra de Midian, né, perto do Monte de Sinai, né, por ali. E ali ele encontrou com Jetro, com a família do Jetro, casou-se, né, com uma das filhas do Jetro. E ali então ele estava apacentando o rebanho do seu sogro, né, do Jetro, né. Então está escrito aqui no versículo 1 em diante do capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ver aqui o que está escrito. Ó. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumava, não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E aí Deus se apresentou, né? O Altíssimo se apresentou, o anjo, né? O anjo do Altíssimo. Na verdade, o Altíssimo, né? E disse, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus, né?
E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Né? Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Perizeu e do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Olha aí a missão que Deus está dando para Moisés, né? Você vai lá agora falar com o Faraó e você vai tirar o povo lá da opressão e da escravidão. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Moisés ele foi expulso, né, lá do Egito, né, por causa daqueles acontecimentos que tiveram lá, né? Então a pergunta dele, né, digamos, a questão que ele levantou para Deus, ele, se eu voltar lá, eles vão me pegar e vão me matar, né? E Deus disse: certamente eu serei contigo. Quer dizer, não vão te matar, eu vou estar contigo. E isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Aqui neste monte vocês vão servir a mim. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Né? Então aí nós vemos aqui que o Senhor Deus o Altíssimo, falando para Moisés, nós sabemos que essa tradução aqui é uma tradução que não dá conta exatamente daquilo que foi o diálogo, né, a resposta de que Deus deu a Moisés, nós sabemos disso, porque na verdade ele foi uma frase, né, que, segundo a tradição, ela sumiu, né, digamos assim, dos escritos, mas o mais provável é que tenha sido a seguinte frase: não eu sou o que sou, porque é uma tradução também, né, isso aqui é uma tradução do grego para o latim, do latim para o português, né, mas que na verdade algum original vai dizer que é uma frase, e que essa frase dizia que eu mostrarei ser o que eu mostrar ser. Em hebraico, é Yer, Asher, é Yer. Né? Isso é importante porque nós vamos ver, né, que os nomes que aparecem em quase todas as traduções, né, e essa frase ela é vertida nesse nome aí que todo mundo usa, né? Algumas versões falam em Jeová, outras falam em Javé, né? Então é importante que a gente veja exatamente o que foi que Deus falou para Moisés, para que a gente veja que em hebraico, né, a frase que Deus falou em hebraico, ela não tem nada a ver com esses nomes que tem nas traduções. Mas isso aí é um assunto que nós vamos aprofundar, já aprofundamos e vamos aprofundar através do tempo. Aqui é apenas o quê? Uma advertência para que nós possamos estar vigilantes, né? E possamos estar informados de que a melhor tradução não é essa aqui, eu sou o que sou, embora ela seja uma boa tradução. Né? E aí vamos lá, e disse mais Deus a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós
Este é meu nome eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. Vai ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Né? Então, meus irmãos, o diálogo aqui, né? Nós vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua aqui nesse diálogo que Deus teve com Moisés, dando a ele a missão de chegar lá no Egito, voltar para o Egito e falar com aquele povo que o tempo deles chegou, o tempo da sua remissão, da sua libertação, né? E o tempo de cumprimento daquelas promessas que o Altíssimo fez para os seus ascendentes, para o Abraão, para o Isaque e Israel. Amém? Pai seja com todos.